Ela para, olha para trás. Seus pés começam a queimar, não de fogo, de cristalização. O sal sobe pelas pernas, pelo corpo, pelo rosto. Em segundos, ela não é mais humana, é uma estátua, congelada, olhando para o que deixou para trás. Porque ela olhou, e mais importante, por que você ainda olha? Gênesis, capítulo 19. Sodoma e Gomorra, duas cidades tão corrompidas que Deus decidiu destruí-las. Mas havia um homem justo, Ló, e Deus enviou anjos para salvá-lo. A ordem era clara: fuja, não olhe para trás, não pare. Ló obedeceu sua esposa. Não. Gênesis 19, versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em estátua de sal. Durante séculos, as pessoas leram isso e pensaram: que castigo severo, que desobediência terrível. Mas e se não fosse sobre desobediência? E se fosse sobre escolha? Vamos entender o que ela estava olhando. Sodoma não era uma cidade pobre, era próspera, rica, cheia de vida. Ela tinha uma casa ali, memórias, amigos, uma vida inteira. E agora ela estava no deserto, sem nada, fugindo para lugar nenhum. Então ela olhou, não por nostalgia, não por saudade. Ela olhou porque tinha medo. Medo do desconhecido, medo da liberdade, medo de quem ela seria sem Sodoma. E naquele momento ela não escolheu Sodoma. Escolheu não largar Sodoma e virou sal. Os estoicos entenderam isso há 2000 anos. Epiteto, que foi escravo a maior parte da vida, ensinou: há coisas sob nosso controle e coisas que não estão. A mulher de Ló não controlava se Sodoma seria destruída, se ela perderia tudo, se o futuro seria incerto. Mas ela controlava uma coisa: para onde olhar. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Ela tinha poder sobre sua mente. E sua mente estava em Sodoma. Sêneca alertou: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A liberdade estava à frente, mas ela não ousou, preferiu olhar para trás, para a prisão conhecida. E você, quantas vezes você escolhe olhar para trás, para o relacionamento que te destruiu, para o emprego que te esgotou, para os hábitos que te prendem, não porque eram bons, mas porque são conhecidos. Napoleon Hill passou 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, e ele descobriu algo brutal: você se torna aquilo que pensa repetidamente. A mulher de Ló pensava em Sodoma e virou sal estéril, sem vida, sem futuro. Hill também disse: sua única limitação é aquela que você estabelece em sua própria mente. Ela não morreu porque olhou, ela morreu porque sua mente nunca saiu de Sodoma. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Enquanto sua mente estiver no passado, você está morto no presente. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você é uma estátua, viva, mas congelada. Agora, a pergunta que você não quer responder: por que você olha para trás? Aquele relacionamento que te destruiu, mas você volta toda vez que se sente sozinho. Aquele emprego que te esgota, mas você não consegue pedir demissão. Aqueles hábitos que te prendem, mas você repete todo dia. Não é porque você gosta, é porque você tem medo. Medo de quem você seria sem aquela pessoa, sem aquele emprego, sem aqueles hábitos. A mulher de Ló não amava Sodoma. Ela tinha medo de viver sem Sodoma. E você não ama sua prisão. Você tem medo de quem você seria. Livre. Então, o que você faz agora? Primeiro, reconheça.
Você tem um Sodoma na sua vida, algo que você precisa deixar para trás, mas você continua olhando. Segundo, entenda o custo. A mulher de Ló pagou com a vida. Você está pagando com o quê? Terceiro, vire de costas. Literalmente, pare de alimentar aquela memória. Pare de stalkear aquela pessoa. Pare de se imaginar de volta àquele lugar, porque enquanto você olha para trás, você não pode caminhar para frente. A liberdade sempre esteve à sua frente. Mas você precisa parar de olhar para trás. E se eu te dissesse que viver preso ao passado te transforma em algo pior que estátua? No próximo episódio, você vai descobrir o que acontece quando você vive de memórias. Nos vemos lá. Se você está pronto para parar de olhar para trás.